Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, trunfo de Deus, joia preciosa, corralinda do Senhor. Mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Juízes, capítulo 16, versículo de número 16 também, tá? Nós vamos aprender lições extraordinárias. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Bênção pura, mas quero te lembrar que essa caneca que você está vendo tomar o café com Deus aqui, é uma caneca comemorativa dos 48 anos da nossa IBRE, Igreja Batista em Renovação Espiritual, fundada pelos nossos pastores, Plínio de Paula e pastora Glória, sua esposa, ok? Está aqui um logozinho da nossa igreja, né, da nossa denominação IBRE. Também tem a caneca, aqui na caneca o fogo no altar, está escrito assim, o fogo arderá continuamente no altar, amém? E tem o nome da nossa igreja aqui em cima, aqui, ó, Igreja Batista em Renovação Espiritual. Essa caneca, para você adquirir ela, é muito fácil. Você vai ligar, você vai passar um zap 21 98890 8948. 21 98890 8948. Ok? De 9 às 18 horas, de segunda a sexta. Também pode entrar lá no Instagram, é só você colocar @Estúdio Happy Color. Como é que escreve, pastor? Colocou arrobazinho, estúdio, é com S mudo, estúdio, tá? Com S, iniciando com S. Happy é Happy, Happy, e Color normal com L, ok? Então, coloca lá, @Estúdio Happy Color, pronto, você entrou no Instagram, você pode fazer o seu pedido da sua caneca comemorativa de 48 anos da nossa IBRE, ok? R$ 27,90, apenas R$ 27,90 para você ter uma linda caneca dessa, ó, comemorativa dos 48 anos. Entrega na sua casa, você que é da nossa região aqui, ok? Até a região aí de Água Quente, essa região dá para fazer entrega também. Essa parte de Teresópolis também, ok? Pode ser entregue para você na sua casa, sem acréscimo algum. Deus abençoe. Vamos lá. Antes eu quero te agradecer, você que compartilhou, você que deu um gostei para nós, você que também escreve aí algo para nós aí, faz pedido de oração, muito nos ajuda, o YouTube entende que é relevante. Você que se inscreveu no canal, fortalece a gente. Você que não se inscreveu ainda, gente, me ajuda aí. Corre lá, clica nas letrinhas azuis, ela te direciona para o YouTube, aí você clica em inscrever-se, que é automático. Juízes capítulo 16, versículo de número 16. Está escrito assim, meu querido, ó. 16, vamos lá. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Bom, você sabe que nós estamos falando aqui sobre Sansão, né, a sua angústia. Ele, infelizmente, né, um abismo chama outro abismo. Sansão já começou a procurar mulher fora da sua nação. Isso é perigoso porque ele é atraído por mulher, ele é forte, muito forte. Deus usa ele com uma força sobrenatural, né? Mas ele é atraído com facilidade para mulheres estrangeiras, mulheres que adoram outros deuses. Isso é perigoso. E ele começa então lá em Tina, se apaixona por uma mulher, ele se apaixonou por ela, quis casar com ela, o pai dando contra e tal, mas não teve jeito, né? Ele acabou querendo, fez um compromisso com ela, só que as circunstâncias, né, vieram de tal maneira que ele dá um enigma lá, ela é forçada a tirar de Sansão aquele enigma, né?
E acabou que Sansão, então, indignado com aquilo que eles fizeram, atia fogo depois lá na plantação deles. Então a gente está resumindo só para você compreender. Depois eles matam aquela mulher, matam seu pai, tá? Então ele vai criando uma ira contra os filisteus, porque eles estão escravizados. O povo de Israel está escravizado nesse contexto aí, nessa época, pelos filisteus, né? Então Sansão faz lá arrebenta muito dos homens lá, tentaram prendê-lo, né? E oprime o povo, pedindo que entregue Sansão, e os próprios irmãos, digo assim, a irmandade, que eu digo né, da sua nação, pede que ele se entregue para terem paz e tal. Ele deixou amarrar ele com corda, só que chegou lá, ele arrebentou a corda e fez né, carnicídio lá, acabou arrebentando com tudo, com os homens, matando a muitos. Mas depois, o que acontece? Diz a Bíblia que ele vai para mais longe, vai para Gaza, ele vai distanciando cada vez mais de Deus, né? E lá ele entra a uma prostituta, quer dizer, o seu voto de nazireu, ele está quebrando da sua santidade, porque está se aproximando, aproximando do inimigo, distanciando de Deus, e acaba agora deitando com uma prostituta. E os homens cercaram a cidade querendo matá-lo. E ele, então, por volta de meia-noite, ele acorda, ele levanta e vai, pega o portão da cidade, levanta o portão da cidade que pesava algumas toneladas, colocou no ombro, junto com tudo, com os postes, carregou uns 60 quilômetros de morro assim e colocou lá no pico do morro de Hebron. Então quem vai se meter com um cara desse forte, mas forte? Certa ocasião ele pegou uma queixada de jumento e matou centenas deles, né? E por fim ele estava morrendo de sede depois dessa luta, e Deus faz milagrosamente jorrar água da onde não tinha, onde ele estava numa caverna, descansando e morrendo de sede depois dessa batalha, dessa guerra, que ele até reclama, depois de vencer meus inimigos, vou morrer de sede. Deus faz jorrar água. Mas vai ele agora de novo, né? E acaba, depois que entra essa prostituta, ele agora se apaixona por Dalila. Então veja só, nós não conhecemos muito sobre a vida dela, mas vemos que ela era uma mercenária, porque quando descobriram isso, que ele estava apaixonado por ela, se deitando com ela, os príncipes, os governantes daquela nação, que eram 5, tá, daquela região dos filisteus, vieram ter com ela e ofereceram 1.100 moedas de prata, cada um deles daria se ela descobrisse o segredo dele. Então, ela parte para cima agora, né? Em questão do dinheiro, na verdade, ela não amava. Ela não era uma prostituta, não sabemos disso, porque a prostituta era uma outra, que ele entrou a ela antes, né? Mas ela era uma mercenária, que ela vendeu Sansão por aquelas moedas de prata que custavam preço de muitos escravos. Ela talvez pensou assim, essa é a minha independência, é minha aposentadoria. E esse homem é inimigo do meu povo, vou entregar. E foi aí que ela vai insistindo com ele, insistindo dia a dia com ele. E ele acaba começar a querer brincar. Esse é o perigo, brincar com o pecado, brincar com o inimigo, né? E a gente aprende muitas lições aqui. Um abismo chama outro abismo. Vai vendo, vai distanciando de casa. Primeiro desobedece o pai, né? Vai distanciando de casa. Acabou depois até por matar um leão, um filhote de um leão. E depois na volta lá, que ele foi levar lá o seu dote lá para casar com a mulher, o que ocorreu?
e ele vai procurar aquele leão que ele matou, que ele não podia nem tocar em morto, porque ele era nazireu, um dos votos era esse, não passar navalha na cabeça, mas também não podia nem se aproximar de cadáver, quanto mais tocar. Aí ele viu lá uma colmeia naquela carcaça de leão, e ele vai e come daquele mel, e ainda oferece para os seus pais, mas ele oculta aquilo. Quer dizer, na verdade, ele teria que raspar a cabeça, fazer o seu voto do nazireu, renovar o seu voto, e aquilo era vergonhoso para ele, não quis se envergonhar, né? Não confessou o seu pecado, guardou ocultamente. Esse é o perigo quando a gente não confessa. A Bíblia diz que quando a gente confessa o nosso pecado, a gente alcança misericórdia. Mas quando a gente retém, esconde, até os ossos adoecem. Então, Sansão está cada vez mais se aprofundando no pecado, porque agora ele entra uma prostituta, como eu disse, né? Agora se apaixona por uma mulher distante da terra dele, que ele não conhecia bem, e que agora ela está disposta a vendê-lo pela oferta que foi feita. E ela insiste, ela é persistente. O que a gente aprende aqui? A persistência leva à conquista. Então a gente tem que ser persistente. Aqui é uma persistência para conquistar um mal, claro. Uma persistência para conquistar o segredo de Sansão. Sansão começa a brincar com o inimigo, dizendo para ela, né, se me amarrar com talas de balaio aí, não sendo secas, sendo verdes, com 7 delas, e eu perco a força. Ele começa, né, a querer contar, embora mentindo, ocultando. Aí, pronto. Amarram ele, mas botam alguns homens escondidos na outra repartição da casa. Quando ela grita, ele está dormindo, ela grita: Sansão, os inimigos vieram contra você. Ele levanta, arrebenta aquilo com a maior facilidade, como se fosse barbante queimado. Ela fica enfurecida. Você me enganou e tal. Aí ele vai contar uma outra mentira. É assim, um abismo vai chamando outro abismo. Né? Por isso que a gente tem que contar a verdade. E a gente tem que confessar o nosso pecado. A gente não tem que ficar escondendo. Né? Não existe ninguém perfeito. Mas o pecado não pode ser o nosso... A nossa vida inteira, a nossa estrada. Pode ser, sim, um acidente na estrada da vida, mas não um percurso da vida de pecado. Ele aqui está cometendo acidentes, em vez de confessar para consertar, andar corretamente, não. Ele vai brincando com o inimigo. Agora ele fala que, não, se amarrar 7 cordas novas, quer dizer, está usando o número da perfeição, que é o número de Deus, né? E aqui, falando agora, cordas novas me prendem. Aí amarraram corda nova, mas já tinham amarrado ele uma vez, sabia que não ia dar certo, como não deu. Ela ficou angustiada, você mentiu para mim, você está me enganando. Aí, não, agora eu vou te falar a verdade. Aí, olha só, se você trançar minhas 7 tranças, amarrar minhas 7 tranças e botar teia de aranha sobre elas, pronto, eu perco a força. Oh, já subiu, né? Amarrar nas mãos, o corpo, já foi para onde justamente era seu segredo. Ela está brincando e aproximando cada vez mais. Ela faz aquilo que ele falou, fala a mesma coisa. Sansão, os inimigos vêm, ele levanta aquilo, arrebenta as tranças com maior facilidade, a força estava nele, pronto. Cadê? Não tinha ninguém que encarar ele. Aí ela fica angustiada. Você não me ama, jogando indiretas, jogando piadas, né, fazendo chantagem com ele. E aí pronto, aí o inimigo agora vai vencer pelo cansaço. Porque quando ele aproxima para querer um carinho, não, você não me ama. Se você me amasse, você contava o segredo. Pronto. E aquilo foi perturbando tanto, é igual a água mole em pedra dura. Gente, cuidado. Cuidado com o pecado, cuidado. O inimigo não brinca. Às vezes você faz assim, não, vou dar um pulinho ali e volto. Vou dar uma olhadazinha nesse site aqui e daqui a pouco eu fecho, eu não vou ficar olhando, né? O inimigo vai te envolvendo, vai te dominando, e até foi o que aconteceu.
Ele não resistiu porque a alma dele estava angustiada até a morte. Porque aquela que ele estava apaixonado por ela agora não lhe dava carinho, ela ficava jogando na cara dele, e ele, para querer viver em paz, acabou entregando o segredo. Disse: a verdade é que eu sou nazireu de Deus, e há um voto que eu não posso passar navalha na minha cabeça. Se cortar meu cabelo, eu fico igual qualquer outro homem, eu perco as minhas forças. Gente, um homem que com uma queixada de jumento matou 1000 pessoas, uma queixada de jumento ele não podia nem tocar nela, porque era um cadáver, né? Ele não podia tocar naquilo que era morto, ainda usou aquilo para matar os outros. Claro que ele estava, né, defendendo a sua nação, sendo um libertador, porque ele foi juiz, libertador, Sansão, mas por caminhos errados. E isso lhe custou agora ser preso pelo inimigo e agora ainda furar os seus olhos e levar ele para ser como escravo, lá na masmorra, no calabouço, né, rodando moinho, uma pedra de moinho. Gente, que coisa triste. Claro que a gente sabe que a história, depois o cabelo começa a crescer, quer dizer, mas ele que não quis, por vergonha, confessar o seu pecado, para passar navalha na cabeça e começar tudo de novo, porque seria taxado que falhou, pecou, mas estaria se consertando diante de Deus, e Deus é misericordioso. Mas ele não quis fazer isso, agora acabou submetendo para o inimigo, que cortou o seu cabelo, e a sua vergonha foi exposta, arrancou os seus olhos. Terrível, gente. Não deixa chegar pecado nesse ponto. Quando a gente, qualquer um está sujeito a cair, conserta com o Senhor. Acerta a sua vida com Ele. Seja o que for a sua falha, não leve adiante, confesse o seu pecado. Amém? Para que você não seja dominado pelo inimigo, igual o Sansão, que perdeu a sua vida. Claro que eles lá deram aquela vitória aos deuses, dizendo que os deuses é que conquistaram o seu inimigo, que agora estava amarrado, preso, escravizado, e arrancaram os olhos dele. Era a vitória dos deuses, falando assim, mas ainda não tinha terminado a história, né? É onde o cabelo de Sansão começou a crescer, eles não perceberam isso, levaram Sansão para debochar dele, lá numa festividade que estavam, né, reunidos os príncipes e adorando os seus deuses. Na coluna principal, zombando dele, Sansão pediu o rapaz que estava lá junto dele para levá-lo até as colunas. Chegando lá, ele pediu a Deus: Senhor, me perdoa, me dá força novamente para que eu vingue os meus olhos, né? E assim acontece, mesmo que eu morra. Foi o que aconteceu. Ele empurrou as pilastras, caiu aquele deus Dagon e todos que estavam lá em cima, e a morte, o número de mortos foi muito maior do que ele matou em vida, né? E assim Israel conseguiu se livrar dos seus inimigos, mas a custo da morte de Sansão. Foi muito triste isso, né? Então, querido, não vamos seguir por esse caminho. Agora, o que eu aprendo é a persistência. A lição aqui é persistência. Em tudo, se eu for persistente, eu vou conquistar. Você vê que Dalila foi persistente até conseguir arrancar de Sansão a sua confissão, o seu segredo. Se nós formos persistentes no estudo, nós vamos vencer. Nós formos persistentes nos negócios, nós vamos vencer. Nós formos persistentes para melhorar de vida, nós vamos melhorar. Nós fomos persistentes para ter uma intimidade com Deus, para sermos um servo, uma serva do Senhor, nós vamos melhorar. Então é a persistência que te levará à vitória. O segredo da vitória é a persistência, né? Essa é a grande lição que nós aprendemos nesse trecho, nesse versículo que nós lemos aqui e no texto adiante. Vemos que é perigoso brincar com o inimigo, sai fora, persista com Deus, em ser santo, em ser separado. Sansão desprezou isso e acabou sendo dominado pelo inimigo e envergonhado, né? Deus, por sua misericórdia, como eu disse, no final ainda lhe deu a vitória, mas ele perdeu a vida por causa disso, né? E poderia ter sido feliz, abençoado, mas infelizmente, né, terminou
de uma maneira trágica. Mas é a lição para nós, né? Essas coisas aconteceram para a gente aprender que não se deve seguir por este caminho. Que Deus te abençoe, e o caminho é Jesus, né? Ele é o caminho que nós devemos seguir, da obediência ao Filho de Deus, que é o nosso Salvador e Senhor da nossa vida, que pagou o preço da nossa redenção para sermos salvos pelo seu sangue que foi derramado. É isso que nós devemos valorizar e andar na obediência, na santidade. Como o voto de Nazireu, é o voto que nós temos que ter com o nosso Deus, de ser obediente a Ele, né? E não brincar com o inimigo, né? Não se afastar de Deus. O afastamento de Sansão fez levar a sua queda, porque fora da presença de Deus, o inimigo nos atrai com engodo, com mentira, como foi, né, prostituta, Dalila na vida de Sansão, e para destruí-lo. Ele acabou vencendo tantos homens, mas foi vencido por uma mulher com muita facilidade pela sua insistência, ok? Recebe aí, quero orar por você. Pai Santo, glorioso, eterno e majestoso, nós te louvamos por tua gloriosa palavra. Oramos também, ó Deus amado, que a graça esteja envolvendo cada coração neste momento, e que receba a tua palavra e entenda e se renda ao Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor das nossas almas. Deus, abençoa a eleição do Cleapa, que vai acontecer também no dia 7 de agosto, também no dia 19 de agosto, a eleição da Arciban. Colocamos nas tuas mãos os candidatos, as pessoas, Deus amado, que o Senhor já sabe quem serão, em nome de Jesus. Colocamos nas tuas mãos também o Iago Tonásio da Cunha. Saúde para o teu filho, em nome de Jesus. A Maria José Santos Ferreira e família. A Rosileia Parreira Gomes e família, lá de Fernando Lobo. Também Eliana Guerra e família. O Eric Miguel e família, do grupo aí Estrada Nossa Paixão, grupo de caminhoneiros. Também coloco o José Sanuto e família nas tuas mãos, o Charles, evangelista da Ibre, também, Pai, dá saúde ao teu filho. Toma o meu irmão também, o Charles Vieira Loureiro, abençoa ele. Deus, toma o PC, Paulo César, da Ritinha, dá saúde a ele também, em nome de Jesus. A família, ó Deus, do saudoso Toninho, a esposa Rose e as filhas também, que o teu Espírito Santo esteja confortando, consolando os seus corações. O Tiquinho também, a Nicole, eu oro por esse casal, a Nicole Balbi, Tiquinho, em nome de Jesus. O Senhor abençoe a filhinha deles também, fez 4 meses, nós apresentamos ela lá na nossa Ibre. Pai, coloca nas tuas mãos também a Rosângela, lá do Goiabal, a causa da tua filha, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, te aguardo até o próximo. Senta o dedo aí, gente.